Saudações mágicas! E aqui quem vos fala é Dona Mari Brito. Olá, perfeitos, tudo bom? Aqui é Rodrigo Ben, sejam bem-vindos. E nós estamos aqui em mais um Eternos Talks. E hoje o nosso assunto é baseado numa pergunta que uma amiga trouxe para mim lá na minha rede social. E a pergunta é a seguinte: Mari, eu preciso de verdade seguir a minha espiritualidade através de um terreiro, frequentando um terreiro. Eu preciso para ter ligação com os meus guias e com os meus mentores e desenvolver minha mediunidade somente frequentando um terreiro? Então, fique até o final, tá? Que o assunto é muito interessante, porque a partir dessa pergunta vamos desenvolver muitos outros tópicos, tá? Mas primeiro, curte, compartilha, nos segue, se não segue ainda, e vamos lá. Essa mensagem precisa chegar a muitas pessoas, porque eu tenho certeza que muitas pessoas se fazem esse mesmo questionamento. Mas não temos como responder essa pergunta sem antes falarmos um pouco sobre a diferença entre desenvolver a espiritualidade e religiosidade. O que você acha, Rodrigo? A espiritualidade, né? Muita gente tem aquele instinto, para que eu vim? Né? O que eu vou fazer? Porque muitos se perguntam, né? Aí vão procurar na religião. Mas a espiritualidade, ela já é a tua vivência. E a religião, ela vem para te unir num grupo. É por isso que surgiu as religiões, a Umbanda, a religião católica, todas as religiões, porque a própria palavra, né, religare, e a espiritualidade é uma só. Então a religião só veio para botar grupos específicos, né? É só para a gente entender assim muito que a espiritualidade ela é independente da religiosidade. São duas questões muito diferentes. A espiritualidade é como você vai se relacionar com o divino, como Hum. você vai se relacionar com Deus, como você vai se relacionar com os guias, como você vai se relacionar com a sua fé no invisível, com a sua fé no futuro, tá? Já a religiosidade é como você manifesta isso para o mundo junto de um grupo, né? A religião significa, a palavra religião significa É religare, religare, né? E unir. não unir, né? Então, religare não é no sentido de me religar com Deus. Não, eu não preciso de uma religião para me religar com Deus. Até porque, em primeiro lugar, ninguém foi desligado de Deus. A espiritualidade, ela é como você se relaciona com o divino, é como você se relaciona com seus guias, com seus mestres, com seus mentores, com seus anjos de guarda, é como você se relaciona com Deus. E a religião, ela é como você manifesta essa fé no mundo em um grupo. O que significa mesmo a palavra religião? É religare, é trazer você está na espiritualidade, então tu vai procurar um grupo aonde tu vai te sentir conectado. Porque muita gente, mas eu tenho que entrar para uma igreja, não, aonde tu te sentir, aonde a espiritualidade te conduzir, É, né? porque assim, a questão do religare, por exemplo, né? As pessoas levam muito para um lugar de eu preciso estar num templo, numa igreja, numa religião para me religar com Deus. Mas Hum, não é sobre isso, porque tu concorda comigo, né, concordo, Rodrigo? concordo. A gente já está conectado com Deus. Nós, em nenhum momento das nossas vidas, nós podemos nos desconectar com Deus ou com a divindade. A nossa Elorixá que nos iniciou, né, no culto ao orixá, já dizia: se um dia minha mãe virar de costas para mim, ou se um dia me desligar do meu orixá, eu morro, porque o meu orixá é meu sopro divino. Ninguém tem a capacidade de viver sem conexão com Deus, nem os ateus, porque eles dizem: sou ateus, graças a Graças Deus. O é, religar é muito sobre eu me conectar
conectar com uma pessoa que Sim, tem a mesma fé que eu, que tem o mesmo propósito que eu, que tem o mesmo objetivo que eu. sim, e é uma conexão e um aprendizado, né? Porque cada um de nós tem um pouco para ensinar também. Porque as pessoas acham que, eu vou entrar num terreiro, eu vou ir para a igreja para aprender. Aqui nós estamos para lembrarmos, tá? Espiritualidade já é isso. Nós somos, não estamos fora de Deus. E a religião é justamente para te unir a uma pessoa que tem a mesma ideia, o mesmo pensamento, para trazer para mais pessoas que também têm a mesma conexão. E isso é a religião. E uma outra questão que é muito importante para gente, para você entender se você precisa ou não de um terreiro de Umbanda, por exemplo, é tu entender sobre a sua missão espiritual, sobre a sua mediunidade e sobre a missão do seu guia de Umbanda. Por exemplo, todos nós temos um guia, um anjo de guarda, um guardião, né? Que eles vêm com a missão de nos dar suporte, de nos dar apoio para a nossa caminhada nesta vida, para que possam nos dar suporte e nos ajudar a passar por dificuldades, a superar problemas. Sim, e muita gente, né, quando vem, por exemplo, nas consultas, né, como nós somos tarólogos, eles querem, eu quero saber da religião, qual é o meu Exu, qual é a minha pombagira, qual é o meu caboclo, e isso tudo é só frequentando, no caso da Umbanda, né? Você se conectar com aquele guia que já está contigo. Muita gente só quer saber para poder utilizar. Não é. Não é assim, né? Ai, meu Deus, eu quero saber. Então, tu quer dizer assim, a pessoa quer saber qual é seu guia para poder utilizar no sentido de, para abrir os Para abrir caminhos, os para conseguir caminhos, o para amor. saber para quem que eu preciso pedir, né? Para É. quem que eu preciso E pedir? aí, e aí, uma coisa que a gente precisa também entender de diferença é, por exemplo, orixás e guias de Umbanda, né? Os orixás, eles são espíritos da natureza. Eles estão em todo lugar. Os guias de Umbanda são espíritos, almas que já viveram neste mundo e que eles voltam dentro da egrégora de Umbanda por um propósito. Sim, cada um daí firma um propósito, né, no Orum para, ó, é que nem um mestre, um professor, né? Vai ter uma turma, então eu vou ser o professor daquela turma, né? Por exemplo, aqui nós temos o Pai Ogum e a Mãe Ansã. O Pai Ogum é o professor um pouquinho acima, né? Veio antes, digamos assim, né? Ele desenvolve as entidades dos outros médios, e a Sim, Mãe Ansã dá um acolhimento, dá um outro tipo de orientação. Eles têm um trabalho bem dividido, na sim, verdade, né? os dois complementam, né? Nenhum é acima do outro, ninguém é acima do outro. Daí vem o Ogum, que é o que me foi apresentado, né? Que desde o meu nascimento, que veio me guiando. Ele me guiou até a Umbanda. Frequentei a igreja católica, né? Para fazer crisma e batismo. Não era o lugar que eu queria. Gente, e assim, ó, eu nunca soube de um guia de Umbanda, tá? Que tem como missão unicamente cuidar daquele médium. Um guia de Umbanda, ele é um guia, ele vem no mundo para ajudar as pessoas, para trazer consolo, para trazer acolhimento, para trazer cura, para trazer suporte, para trazer muitas coisas. Então, se você sente que você tem um guia de Umbanda na sua vida, uma sereia, um caboclo, é sinal que você é um médium que precisa frequentar um terreiro. Sim, porque tu recebeu, e uma das coisas, né, as pessoas ficam muito, se vangloriam, né, eu tenho caboclo assim, assim, sabe? Gente, precisa ser muito humilde para poder ter, né, a capacidade de ouvir os caboclos, sentir que a missão de vocês é muito maior. Porque a missão de um médium de Umbanda, se você tem essa ligação com os guias de Umbanda, a missão de um médium que tem guias na Umbanda
é de se melhorar em primeiro lugar, né? Toda religião ela tem um sentido civilizatório, né? Toda fé ela vem para civilizar, para a gente, para nós sermos mais civilizados, para nós nos desenvolvermos quanto sociedade mesmo, né? Isso o Baba King fala muito nas palestras dele, né? Não é só para mim, eu não vou ter um guia, a Mãe Ansã não vem só para mim, ela não vem só para me dar coragem, para me dar força, para me dar impulso, para me dar movimento, para me ajudar em transformações na minha vida. Caso contrário, eu não sentiria a presença dela, caso contrário, eu não sentiria, eu não incorporaria, porque a troco do que o médium vai se incorporar com um guia para nada, só para ele. Só para bel prazer. Não, só para. O meu guia vem, me limpa, deixa um recado para a vizinha que está ali por perto, ou deixa um bilhete e vai embora. Não, né, minha gente? Não. Aí é uma questão muito lógica. Eu vejo aí pessoas incentivando o seu público a se desenvolverem em casa, incorporarem em casa, fazer magia. Tá, magia é outro capítulo. Magia a gente vai falar sobre isso em outro momento. Mas a incorporação e a nossa relação com os nossos guias, elas vão para além das nossas necessidades. O guia de Umbanda e os espíritos da Umbanda, eles não estão aqui para nossa conveniência pessoal, para o nosso ganho pessoal. Não, não. E quanto mais o médium ficar mais livre, né? Porque tem muitos que querem controlar. Querem controlar. Não, tu está trabalhando com a espiritualidade, se abre para a espiritualidade trabalhar. E daí sim, aí vem todo o trabalho, vem toda a missão. Quando eu entrei na Umbanda, limpar, né? Não sei como é que era quando tu começou, assim, o que tu sentia, né? Homens falam muito pouco sobre essas coisas, né? Mas eu sempre conto que quando eu comecei na Umbanda, eu entendia que eu era médium, eu tinha uma mediunidade, e aí a mediunidade era para servir. Mediunidade é sempre para o servir. E que após o serviço, e que como consequência do serviço, eu teria benefícios, né? Benefícios como eu tinha um espírito, um guia de luz ali, né? Trabalhando através de mim, eu ia aprender com aquele guia a ser alguém melhor, a trabalhar melhor, a ser uma esposa melhor, a ser uma mãe melhor, a ser uma funcionária melhor, né? E a cuidar melhor de mim. E aí, nesse sentido, a gente tem que aprender bastante ainda, né? Mas estamos aí aprendendo, faz 20 anos, eu sou meio burra, mas estamos aprendendo, né? E aí, então, o benefício ele vem como consequência de um serviço bem prestado. O que é um serviço bem prestado? É tu te colocar à disposição e tu aprender com os teus guias. Eles vão te dizer desde o início o que tu deve fazer para ser alguém melhor e para tu ter mais sucesso na vida. Porque nenhum guia teu quer que tu trabalhe para o outro, quer que tu venha para a terreira, quer que tu vista o branco, preocupada se tu vai ter que comer quando tu chegar em casa, preocupada se amanhã tu vai ter luz para dar banho no teu filho, preocupada se tu vai ser despejada. Não, gente, isso não é normal, né? Nenhum guia quer que tu faça voto de pobreza, ou que tu faça voto de celibatária, ou que tu não tenha prosperidade na tua vida. Isso é natural na vida de todos nós. O próprio voto, né? Isso foi implantado nas religiões justamente para escravizar, infelizmente, né? Porque a espiritualidade não quer que tu passe necessidade. A espiritualidade, ela é próxima. E a religião, ela vem para, por isso mesmo, a humildade dos médiums, né? Tanto o médium de Umbanda, porque o próprio padre também não deixa de ser um médium, porque ele está ali recebendo uma informação do Espírito Santo, né? Só que, infelizmente, denegriram, né? Distorceram. Mas mesmo assim, ó, tu vem para te doar, né? Chega, faz o que tem que fazer, mas não só no terreiro. As pessoas acham que mas é só no dia da sessão que eu pratico a religião. Não. Você pratica a religião, pratica a espiritualidade todos os dias. Na hora que tu levanta até a hora que tu vai deitar. Tu tens os teus vizinhos, tu tens os teus amigos, tu tens o pessoal que estão limpando a rua. Tu tá
também fazendo ali espiritualidade, vai passar por uma pessoa, né? Diga um bom dia, se a pessoa te olhar, né? O passe de bom dia, se ela te ouvir, sabe? Tratar o outro como você quer ser tratado. Ou como os teus guias tratam os outros, né? Sim. O teu guia numa terreira, quando estiver em desenvolvimento, ou quando estiver mais desenvolvido, ele vai abraçar quem chegar na frente dele. Ele não vai perguntar para onde veio nem para onde vai, né? Então, nem o que fez, nem o que vai fazer. Né? Ele vai dar a orientação que é necessária, ele vai acolher e ele vai ajudar dentro do que cada um aceita como ajuda, né? Nós estamos numa fase que vai para muito além do merecimento, né? Porque hoje eu entendo que a espiritualidade e Deus, os guias, eles nos ajudam para além do que merecemos, porque a gente, de verdade, a gente é todo cagado, minha filha. A gente não vai estar merecendo muita coisa, né? Isso é uma questão de humana mesmo, né? Porque Deus não está preocupado se tu merece ou não. Tu vai ter e pronto. E o não merecimento que as pessoas colocam impede de chegar aquilo que já é teu. E Deus vai te entregar de uma forma ou de outra, te arrastando, mas tu vai. É verdade. Então, não é sobre o que a pessoa merece, não, é sobre o que a pessoa se permite, é sobre a permissão, né? E então, assim, se tu tem um guia de umbanda, se tu sente que você tem um caboclo, se tem uma ancestralidade, se tem alguma coisa ali contigo, se tu é um médium, tu não é um médium pro teu bel prazer. Não é para te receber os números da loteria, até porque se tu receber, tu me passa, porque eu também quero ganhar na loteria. Eu tô há mais de 20 anos nesse rolê e não receber os números da loteria. Né? Não é para isso, é porque tu tem uma missão. Alguma coisa tu tem que fazer. E não é porque tu é bambambam, não. Provavelmente tu tem um karma, alguma coisa, que tu alguma coisa para desenvolver aí na tua caminhada, porque de fato não vê o mundo a passeio. Você não vê o mundo a passeio, tá? E aí é sim importante que tu procure um terreiro. Mas e daí? Sim, se tu tá sentindo, né? Porque a gente sabe, quando a gente tem um caboclo, a gente tem o Exu, mas não é perguntando para os outros, é indo até um local especializado. Né? Mas daí tem umas dificuldades aí no caminho, né? Infelizmente tem pessoas que acham que comandam a espiritualidade. Eu abri um terreiro, vou fazer aqui e eu quero que tu faça isso. Aí tu tá querendo dizer que um dos problemas de se encontrar um bom terreiro é o ser sacerdote sem preparo. Sim. Não, a preparação do sacerdote, tu tem que ver o histórico do sacerdote. Tu vai lá como consulente, tu vai lá como uma assistente. Assistência. Assistência. Vai lá, toma o passe, né? Fala depois com o diligente, né? Porque muitos. Eu até não gosto da palavra pai de santo, mãe de santo. Porque eles são muito maiores que eu para eu ser pai deles, né? Nós somos aqui, então, sacerdotes ou dirigentes, né? Eu me digo sacerdotisa, né? Sim, que daí a gente está recebendo deles, né? E conversa com eles e as pessoas têm o discernimento de saber Se um se o sacerdote é um bom sacerdote é sacerdote bom, ou se não. não é, sabe? Tu sente. Nós passamos, né, muitos anos estudando, né, recebendo da própria espiritualidade, até a própria espiritualidade dizer, ó, tá pronto para seguir. No meu caso, por exemplo, mesmo depois de terem dito que eu estava pronta, eu fiquei fugindo do rolê bastante tempo. Agora que eu tô melhor. Daí tem a rebeldia. Mas É. não importa, tu vai fazer porque tu tá na tua missão. Mas justamente por ver tantos terreiros com sacerdotes despreparados, que eu tinha muita preocupação em abrir um templo e fazer merda com a vida dos outros, né? Então, eu acho que essa foi a minha maior questão, né? Mas a gente observa ainda muitas dificuldades em relação a uma pessoa tomar a decisão de frequentar um terreiro, que é a própria dificuldade de frequentar um terreiro, né? A pessoa está lá vivendo no capitalismo, trabalhando 8 horas por dia, ficando 5 horas no trânsito.
e aí de repente tem essa dificuldade de ir para um terreiro, né? Sim, daí nisso daí a pessoa vai ter que deixar a espiritualidade agir, né? Parar de dar o controle ao dinheiro, né? Ser escravo do dinheiro, no caso, e ela controlar. Não, eu vou determinar que eu vou nesse terreiro e vai começar e deixar as coisas acontecerem. É que a galera tá muito. A maioria de nós, tá? 90% de nós todos está muito conectado à energia da sobrevivência, né? Tem que trabalhar muito a questão da prosperidade. Então, muitas vezes, existe uma dificuldade muito grande de frequentar um terreiro porque tem muito medo de dispor de um tempo ali que poderia estar sendo empregado no trabalho, né? Ninguém tá falando aqui para largar emprego, não, tá, galera? Mas sim mudar a frequência, né? Ou tipo. Deixar um tempo, né? Organizar um tempo. Porque Comprar o tempo, como dizia o apóstolo tam, Pedro, né? também disponibilizar esse tempo que tu vai receber. Inclusive, muitas vezes a gente recebe em dobro quando a gente se determina que aquele momento é para a espiritualidade. Com certeza. Aí outro problema também é a convivência com os irmãos do terreiro, né? Gente, olha, gente, não importa o tamanho do grupo, se é grande ou se é pequeno. Pessoas, né? Lidar com pessoas, porque você chega com muitos que têm esses atritos, já vêm de casas, né, de outras casas. Porque se começa ali, está começando no terreiro agora, a pessoa fica só observando, só aprendendo. Mas se vem outros de outras casas, com as bagagens deles, que não deixam de ter, mas só que estão ali para aprender a humildade. E tu tá num templo, tu tá num grupo, cada um vai ter a sua opinião, os seus receios. O respeito, acima de tudo, é necessário. Mas também tem a questão do temperamento. E aí, que nem eu estava Sim, falando, né? A gente vê nos melhores terreiros questões para serem resolvidas, diferenças para serem resolvidas, né? Aquela pessoa que é mais quietinha, que se sente excluída, ou a pessoa que é mais falante, que daí já sofre um bullying. No caso, eu era muito assim no início, né? Eu queria aprender, tinha muita pressa para aprender as coisas, daí eu queria fazer as coisas. Aí os mais velhos chegavam, me davam uma lapada, outra lapada, outra lapada, e aí eu já fazia um barraco, né? E aí eu era. mas isso no começo. Agora, ela já está mais maleável, ela continua Ah, falante, mas porém mais aberta para aprender. e aí a gente vê, por exemplo, que grupos pequenos, né, as pessoas vão ter diferenças também, né? Grupos maiores e muito bem administrados, com sacerdotes maravilhosos, vão ter diferenças também. E aí eu acho que a gente tem que aceitar as diferenças, né? A gente tem que aprender a conviver com as diferenças. E a gente tem que entender que estar aqui tem uma motivação maior do que as pessoas, Sim, né? eu tive uma consulente essa semana e ela tá com essa questão no terreiro, que ela era médium de Kardec, né? De desobsessão. Aí ela começou a frequentar a Umbanda, se sentiu bem, só que daí ela é médium de passagem. E Verdade. daí ela estava muito preocupada, porque daí recebia bullying de todo mundo, ela e Gente, mais duas irmãs que também, né? E ela estava preocupada, que o pai de santo estava inclusive irritado com ela. O sacerdote estava irritado com ela porque por que ela permitia? Aí eu disse, não, quem tem que observar isso é ele, para fazer algum ritual com você, para que não haja essa. ou até tem a ver com a espiritualidade do próprio templo, né? Muitas vezes. Mas é que a gente entra no momento Sim, sim. opiniões Eu, e no caso, fofocas de no terreiros. caso, no caso, me veio isso porque ela sofreu e ela observa o quê? Que tem muitos jovens e ele estava tratando ela diferente, sabe? Isso que ela veio questionar. No caso, ela veio perguntar para o tarô, mas o tarô pediu que ela ainda continuasse lá
inclusive falar é uma mãe, né, uma sacerdotisa, que é mais velha, que se eu não me engano é a avó do sacerdote lá, que ela iria tomar conta, ela iria tomar frente e iria ajudá-la nessa questão. Olha, existem pouquíssimas questões que não podem ser resolvidas num templo, por um bom dirigente e por uma boa direção espiritual também, né? Que nem esse caso que tem a ver com, com o desenvolvimento da mediunidade, com a incorporação, né? Então, existem muitas questões que aparecem no processo de desenvolvimento dentro de uma corrente, dentro de um trabalho, e que tem solução, sempre vai ter uma solução, né? Então, é muito difícil que um templo não vá ter uma solução para alguma questão como essa, né? Se naquele templo, né, como no caso do Rodrigo ali, né, os médios têm uma manifestação de passagem que é mais pesada, que é mais difícil de lidar, tem um propósito. Tem templos, como aqui em casa, a gente não tem esse tipo de manifestação. A gente tem um outro tipo de trabalho no nosso templo, que esse tipo de manifestação, que a própria desobsessão, enfim, ela acontece de outras maneiras, o trabalho é feito de outra maneira, né? A passagem da limpeza e a libertação espiritual, ela acontece de outra forma, né? Então, cada templo vai ter suas particularidades, e se tu tá naquele templo com uma particularidade específica, né, é porque tem uma aprendizagem para tu fazer ali. Então, a gente pode entender, tá, que existem sim as dificuldades de você estar num terreiro, né, convivendo com outras pessoas, seja essas pessoas irmãos de santo, seja essas pessoas o próprio dirigente. A gente entende que tem a questão do tempo que você vai ter que organizar na sua vida para isso, mas tudo isso tem um propósito. Sim, e você vai. Tem pessoas que já vão ser direcionadas para o próprio terreiro ali e já vão ficar. Tem outras não, tem outras que passam, precisam também passar por outros terreiros, tá? E essa questão de estarem, né, como você falou, que tem várias pessoas que estão aí com seus seguidores influenciando que seja feita o desenvolvimento em casa, né? Isso daí é muito perigoso, porque você tá ali, vai abrir um campo, é que nem você abrir um portal. Você pode passar pelo portal, mas ali também irão passar outras energias que tu desconhece. E quando é num terreiro, tu já tem todo um preparo para ver essa manifestação. Gente, se o médio de um terreiro sai de uma sessão, às vezes, virado pelo avesso, cheio de pergunta para o pai e para a mãe de santo, cheio de questionamentos, cheio de questões, acontece mil coisas dentro de uma sessão, que a pessoa fica a semana inteira ali, ó, cujuminando aquela ideia. Imagina o Não que você- pode acontecer com você se desenvolvendo em casa, né? Então, vai muito também sobre imediatismo, Sim. né? Sobre, porque daí tem uma outra questão desse tempo que nós estamos vivendo, né? Há mais de 20 anos atrás, quando eu comecei meu desenvolvimento, é óbvio que eu tinha muita pressa para me sentir uma médium firme, para saber quem era todos os meus guias, para saber quem era o meu orixá, para saber como é que eu ia girar, quando é que a entidade ia poder beber, ia poder fumar, ia poder lá, 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 lá. É claro que a gente quer que aconteça muito rápido as coisas, mas Eu comigo, assim, ó, tá, veio, tá, vamos. O primeiro que se manifestou foi o meu Exu. Aí depois, na próxima sessão, aí veio o Pai Ogum. Aí foi que daí eu decidi, né, vou entrar pro terreiro. Me batizei, inclusive dia 24 fez 23 anos, né, que a religião, que eu estou na religião desenvolvendo e vou continuar desenvolvendo o resto da vida, né? Mas eu nunca tive essa pressa. Eu nunca tive, nunca. e aí a gente vê que hoje em dia existe muito mais essa questão da urgência, né? A galera tá ansiosa pra caramba, né, nos tempos atuais, né? Então o imediatismo é uma coisa muito do nosso tempo, e a gente tem que
Cuidar, Gente, respirar. cuidar muito. A gente tem que conseguir se libertar. É um outro chamado que a religião nos faz, que é de sair do tempo que a galera tá vivendo aí fora e viver um tempo aonde a gente aceita viver conforme a espiritualidade vai nos orientar. Mais devagar, mais fluido, com mais presença e menos urgência. Você vai saber quem é essa pombagira, você vai saber quem é seu Exu, você vai firmar sua incorporação, você vai girar de um pé só, dançar para frente e para trás, beber, fumar e dar passe, dar consulta. O tempo vai passar e vai acontecer. Vai acontecer, não tenha dúvida. E vai chegar o momento que você vai ver os mais jovens com pressa e vai dizer assim: bah, um dia era eu ali com aquela pressa toda. E aí você vai ver a pessoa querendo ser o primeiro a incorporar antes do Pai de Santo, e você vai pensar: se eu pudesse, eu nem incorporava. Esse dia chega para todos, então não precisa ter pressa. A vida. Olha, a gente tem expectativa de vida muito maior do que a gente tinha 20 anos atrás. Você provavelmente vai viver 115, 120, 140 anos, Inxalá, entendeu? Com saúde, se incorporando e girando no terreiro, tá? Para que a pressa de agora, com menos de 30, você tá quicando no pé só e batendo no peito e gritando? Não precisa. Vai devagar. Ah, não tenha medo. Aproveite, sabe o quê? A oportunidade de viver em comunidade. Sim, sim, tem que aprender que a comunidade, né? Nós estamos falando aqui no terreiro. Se as pessoas têm que ter a ideia de que estar no terreiro não é só no dia da sessão, mas sim, se possível, todos os dias, se possível, né? Claro que tem pessoas que têm o trabalho, moram longe, mas especificar um dia. Vou lá para falar com a minha mãe de santo, né? O que será que eu posso aprender fora do dia? Nós fazíamos isso. Não, Fim de semana. a gente não tava todo dia no terreiro. Não, seu pai de santo não quer você todo dia no terreiro dele, tá? Pode ficar nessa casa. Mas o que eu quero dizer assim, né? Sim, é muito importante você ter um tempo na sua vida para você estar no seu terreiro, né? Toda semana, em geral, os terreiros têm atividades, né? Se não tem atividades abertas ao público, tem atividades internas, né? Às vezes, só limpar o chão já é uma atividade interna importante, né? Aqui no nosso templo, por exemplo, nós temos aberturas e seguranças que a gente faz semanalmente, né? Então, é uma oportunidade que os filhos da casa estejam aqui conosco e naquele momento, né, é o momento que vai ter mais tranquilidade para conversar, mais tempo para aprender, momento para fazer suas perguntas e saber particularidades maiores, né? Nós já convivemos em terreiro também, que a mãe de santo fazia muito atendimento, e aí todo dia tinha um Sim, trabalho, um serviço, e aí ele faz todo dia, porque sim, teve um período que tu mesmo frequentava todos os dias, né? sim. Ah, não, eu tô shaking. E aí estava sempre ali dando suporte para alguma questão, e aí E teve. aprendia no mesmo momento. Tu estava ali auxiliando a mãe de santo, mas também estava observando e aprendendo. Exatamente. Então, ou como o Rodrigo mesmo falou, né, teve um grande período da nossa vida que a gente ia todo final de semana para o terreiro, né? A nossa mãe de santo gostava, né, de fazer muitas atividades de final de semana, porque ela trabalhava a semana inteira e o final de semana dela era dedicado à espiritualidade, né? E claro que no meio do caminho ele fazia um churrasco, uma janta e tudo Sim, mais. E aí a gente passava o final de semana no templo e aí a gente teve muito aprendizado também naquele período, né? Então, realmente, a gente dedicava nosso tempo, a gente dedicava, a gente fez essa escolha, né, para viver ali dentro do templo. E aí, para nós foi muito importante, porque foi num período que a gente tinha pouco contato com a nossa família de origem. E aí, o nosso templo era a nossa família. E isso é uma condição
que todo terreiro tem, e isso é ancestral, isso é histórico, né? Um papel histórico que os terreiros têm, né? De acolhimento. Sim, eu acredito que toda religião, esse é o propósito, né? Você está acolhendo aqueles que precisam, com necessidades, com que, é, na própria Bíblia diz, né, que a Igreja Católica era para estrangeiros, para viúvas e crianças, né? E o templo, os terreiros, eles pegam isso aí, eles acolhem as pessoas que estão necessitadas, precisando de um direcionamento na vida. É, os terreiros por causa da própria, infelizmente, da escravidão, né? Daí Sim, é o mais, ficou historicamente muito ligado ao acolher, né, os sim, marginalizados, né? Então, foi a primeira religião que eu conheci, por exemplo, eu não sei até hoje, eu acho que é a única de verdade, que acolhe pessoas LGBT, QIAPN+, né? Que acolhe pessoas até em situação situa- de marginalidade mesmo, né? E tudo situações de mais. rua, se a pessoa se permitir, né? Então, o templo, ele é um lugar que, historicamente, os terreiros são historicamente lugares de acolhimento para a comunidade. Né? Aí também teve, né, do próprio Templo da Mãe Joyce, lá teve uma época que tinha lan house, tinha curso de corte e costura, né? Tem muitos lugares aí que fazem o serviço, prestam o serviço para a sua comunidade, né? Então, essa convivência em comunidade, ela é uma oportunidade de você crescer e aprender com outras histórias, com outras vivências, sair fora da sua bolha, né? Olhar para o mundo de uma forma diferente, mais empática, né? E crescer a partir dessas diferenças também, né? Sim, é passar para a própria comunidade que eles têm um porto, né? Eles têm um porto seguro ali. E é muito importante que a gente entenda que, apesar de você viver, né, em comunidade, dentro de um templo, desenvolver sua mediunidade, desenvolver o trabalho, o templo, sim, precisar de regras, precisar de toda uma diretriz, para estar de portas abertas e acolhendo todas essas pessoas, né, não tem nenhum problema você ser quem você é, né? E principalmente dentro dos templos de Umbanda, né? Isso é muito aceito, né? Você não é mais um, Não, você é você com a sua, com as suas entidades, com seus guias. Você é especial porque você é você. Você é especial porque você tem essa mediunidade específica que você tem. Porque o seu guia gira para a direita, não gira para a esquerda, sabe? Então, muitas vezes as pessoas fogem do templo por medo de serem incentivados a abrir mão das suas particularidades, né? cada um com a sua individualidade unindo o seu coletivo, né? Porque é como uma corrente. Cada um é um elo que vai ali junto para fortalecer. Aqui ninguém tira a individualidade, né? Se há alguma treta, a gente o que reúne, família, resolve-se, né? Mas nunca tirando a individualidade do outro. Então assim, fica tranquilo, você é importante para o seu templo ou para o templo que você vai escolher na sua caminhada, justamente por você ser quem você é, justamente por você ser quem você é. Então, a resposta para a nossa pergunta, se você precisa de um terreiro de umbanda para desenvolver as suas entidades, o que você diria, Rodrigo? Não, é necessário sim que tenha um templo, um terreiro, mas né, tem que observar bem para não se atirar em qualquer um, porque é ouvir a tua intuição, é ouvir o teu chamado. Vai, conheça, converse e deixa o teu coração te guiar. Né? Não chega já, eu quero me incorporar, eu quero participar. Não, Primeiro, observe. não chega fazendo preceito, dando tua cabeça. É, Ah, não, mas é que o Pai de Santo me falou que eu preciso fazer. Você pode fazer, você pode dar ebó, você pode.
fazer várias coisas, mas não precisa se iniciar, não precisa fazer nenhuma iniciação, fazer nenhum preceito que lhe comprometa com aquele grupo, com aquele templo ali, tão rápido. Não tem necessidade. Você pode. Quando eu fiz os meus primeiros preceitos dentro da religião, gente, eu já sabia, eu convivia muito dentro do templo. Eu já sabia fazer muitas coisas, eu já tinha participado de vários rituais, eu já entendia como funcionava internamente a terreira, e aí eu tive segurança para fazer parte. E ainda assim tinha tretas e problemas dentro do terreiro, mas eu já conhecia também as tretas e os problemas daquele terreiro, para poder estar ali dentro, Sim. né? Então, assim, se você é um médium, se você sente que, eu já me incorporei, vou me incorporar, tenho um guia, tenho afinidade com a Umbanda, então você precisa ir para um templo. Ah, não, Mari, eu só queria cultuar o orixá, só queria cultuar a mãe Iemanjá, só queria a riqueza da mãe Oxum, não é sobre eu me incorporar, não sinto que eu sou um médium, eu queria só ficar no meu cantinho cultuando a divindade. Aí é outra história. Daí a gente pode trazer isso num outro vídeo, se vocês quiserem, né, dar uma continuidade nesse assunto, porque daí é uma outra vertente espiritualista que a gente vai ter que abordar aqui, mas que não tem a ver com você ser um médium e você querer desenvolver seus guias. Não se incorpora em casa, não faz essa balela aí que pode dar ruim, muito ruim, tá? Então, é esse o recado que eu tenho para você, né? Desenvolva a sua escuta, desenvolva a intuição, presta atenção por onde você anda. Quando você for num templo, né? Isso uma irmã minha sempre falava, quando ela ia num templo, ela via como é que eram as pessoas do templo, se ela achava feia, se ela achava bonita, se ela achava eles prósperos, se ela achava eles saudáveis, se ela achava que estavam todos bem, que tinha bastante família, né? Marido, esposa, filhos, né? Filhos antigos, se o pai de santo tinha um bom emprego, nós não estamos falando aqui de luxo, tá? Nós não estamos falando aqui de ostentação, nós estamos falando aqui de abundância, de ter comida na mesa, de viverem todos com dignidade, né? Então, isso você não entende numa sessão que você frequenta, você tem que ir dar uma olhada por ali, né? E aí você tem aí, né, a condição de tomar uma boa decisão. Não tenha pressa, você vai ser médio até o fim da sua vida e provavelmente você vai viver mais de 100 anos. Então faz as coisas com calma que vai dar certo, né? E não esqueça de dar o joinha, de se inscrever e compartilhar, tá? E, inclusive, deixe uma mensagem, né, nos comentários, o que você achou e perguntas, tá? Que daí nós vamos desenvolver outros assuntos aí. E não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, né? Qual é o arroba você lá Do da rede? Instagram, E esse. eu sou Rodrigo B. Marques. Você me encontra lá no Instagram como Dona Mari Brito, né? E, como o Rodrigo disse, deixa aqui nos comentários as suas experiências, as suas vivências, as suas dúvidas que a gente vai responder todo mundo. Gratidão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!